Muito bem. Então, bom dia a todos. Para mim dia. é sempre um prazer estar discutindo um assunto como esse, que é muito grato a todos nós nordestinos, que é a questão da água, né? O nosso presidente da República veio ao Nordeste brasileiro inaugurar o último trecho da transposição do São Francisco no ramal norte do projeto. E ele inaugurando esse trecho, ele deu por encerrado a primeira fase da transposição do São Francisco, que é a fase de implantação do projeto do campo, né? E imediatamente deu início à segunda fase do projeto, que é a fase de operacionalização e de custeio do que foi implantado no campo, né? Nessa manhã de hoje, nós convidamos o nosso colega João Abner Guimarães Júnior, que é um especialista nessas questões hídricas do Nordeste Seco, principalmente do projeto da transposição do São Francisco, para uma fala amistosa com a gente, né, para discutir esses assuntos da operacionalização e, principalmente, do uso sustentável dessa água, não só no meio urbano, mas também no meio rural, envolvendo aí as questões do uso difuso. Então, Abner, você tem 40 minutos para a sua exposição. Quando faltar 5 minutos, eu aceno para você concluir o seu raciocínio, para a gente dar continuidade aos debates. Então, Abner, tenha o uso da palavra. Estão me ouvindo bem? Sim. Pois é, amigos, olha, prazer enorme aqui estar com vocês aqui. É uma honra para mim ter essa oportunidade aqui de falar para a Academia Pernambucana de Ciências Agronômicas, né? Eu sei bem da importância dessa instituição para o Nordeste, para o Brasil, né? E é um prazer enorme aqui estar com vocês também, com os companheiros aqui, especialmente sua Suna e as Fora, né? E são companheiros de luta, né? Nessa questão já há décadas, né? Então, eu tive privilégio de ter um tempo bastante razoável, bastante importante para debater esse assunto. E como essa questão é uma questão essencialmente política, e como toda questão política, ela tem vinculado a ela todo um processo histórico, eu acho que antes de eu entrar nessa segunda fase, é preciso a gente resgatar a primeira fase desse projeto, entendeu? Porque eu acho que tudo que vai acontecer daqui para frente é uma continuidade do que aconteceu de mais de 20 anos atrás. Então, eu primeiro entender o seguinte, a questão da natureza política desse projeto, né? Isso não é uma obra de engenharia. Nunca foi, certo? A política está pegando carona nessa obra. Isso é uma característica da indústria da seca, que é secular. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar bem em relação a isso é que essa obra, por exemplo, ela sempre foi, digamos, durante muito tempo, defendida pelo Ceará, o estado do Ceará. E não é à toa que isso aconteceu, porque se você olhar como engenheiro, como todos nós somos, e principalmente hoje, nas condições atuais, em termos de recursos e tecnologia, você vê que é razoável você fazer uma transposição de águas do Rio São Francisco para o Ceará, de Cabo até o divisor de água do Rio São Francisco com a bacia do Jaguaribe, em termos de engenharia, é uma obra que se pode se entender, né? Você tem um desnível razoável, cerca de 190 metros, 160 metros, uma distância de menos de 200 metros. Então, você teria uma declividade de cerca de 1 metro por quilômetro. Isso permitiu que eles fizessem esse bombeamento com canais, né? Que facilitou bastante, somente para grandes vazões. Então, é uma obra
sempre foi uma obra do Ceará, é uma obra de segurança hídrica do Ceará. Nunca, eu acredito que há 100 anos atrás não se imaginava que ia se bombear essa água do Rio São Francisco para fazer irrigação no Ceará. Tanto que naquela época nem se entendia a irrigação que a gente tem hoje, né? E mesmo assim, eu acho que não se pensava também em levar água para o Ceará, para a fronteira de Pernambuco para o Ceará, e depois despejar essa água no Rio Jaguaribe e essa água ser usada 500 quilômetros, 600 quilômetros no litoral do Ceará. Eu acho que era impensável isso. É tanto porque as reservas de água do litoral do Ceará, durante décadas, atenderam perfeitamente as demandas da região litorânea do Ceará. O problema era realmente no sul do Ceará, principalmente nos Inamuns, mesmo no Cariri. Então, a ideia de fazer uma transposição do Rio São Francisco para a região do Cariri e os Inamuns do Ceará sempre foi uma defesa do Ceará. Durante 100 anos. Quando foi que esse projeto ele foi viabilizado? E aí onde entra, porque qual é a razão de eu estar hoje aqui? Responda essa pergunta. Por que o Norte Rio-Grandense, o estado do Rio Grande do Norte, que é um estado periférico em relação à transposição de São Francisco, por que o Norte Rio-Grandense se envolveu nessa questão? Porque a transposição não existe para o Rio Grande do Norte. Ela não existe. Certo? Mais na frente eu vou falar sobre isso. Mas por que o Rio Grande do Norte se envolveu com isso? E aí onde entra, que foi exatamente no governo Itamar Franco, com o ministro Aloysio Alves, que era ministro da Integração, que se ex-governador, um político aqui do Estado, bastante importante, e é um cara também meio porra louca, né? Ele inventou, e o lobby da indústria da seca chegou junto, de transformar esse projeto de segurança hídrica para o Ceará num grande projeto, um dos maiores projetos de irrigação do mundo. E aí onde entra o Rio Grande do Norte? Porque realmente o Rio Grande do Norte é onde você tem, no Nordeste Setentrional, entre o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, onde tem as condições mais adequadas para irrigação em grande escala, é tanto que hoje é o maior exportador de melão do Brasil, né? Produz mais de 90% do melão aqui no Rio Grande do Norte, tem uma área de mais de 40 mil hectares de irrigação. É verdade que grande parte dessa irrigação hoje é com água subterrânea, mas tem ainda um vale, Vale do Açu, Vale do Apudi. Então, Aloysio Alves, ele pegou esse projeto do Ceará e transformou num projeto de cunho regional, quer dizer, politicamente se fortaleceu bastante, envolveu o estado, inclusive Pernambuco nisso também. Aí deixou de ser um projeto do Ceará e passou a ser um projeto de Pernambuco, na Paraíba do Rio Grande do Norte também, né? Onde grande parte dos usos dessa água, desse mega projeto, que na época inicialmente se pensava em 300 metros cúbicos por segundo, quer dizer, toda a água alocável no Rio São Francisco para irrigação, para todos os usos fora do uso hidrelétrico, se pensou inicialmente em bombear essa água para cá. Né? Que a ideia desse maluco era dizer que não precisa levar água do Rio São Francisco para o mar, que é um absurdo gastar água com energia, então traz água para o Rio Grande do Norte. A loucura, mais ou menos um modelo que eles imaginaram que seria semelhante ao do oeste dos Estados Unidos. Né? Resultado, era um grande projeto de irrigação. Com isso, a indústria da seca chegou, porque aí envolveu grandes investimentos em obras, canais, né? Reservatórios. E aí o projeto passou a ter uma força política muito grande, porque teve um apoio econômico e tinha um lobby político que envolvia 4 estados, né? E aí a indústria da seca entrou. Então, foi assim que se chegou a Fernando Henrique Cardoso, que foi quem realmente
o projeto da transposição começou com o Fernando Henrique Cardoso. Interessante, com outro norte-irlandês também, que era o Fernando Bezerra, que era ministro já da integração. Então, em 98, se fez a concepção desse projeto, que é o projeto que chegou até hoje. O projeto que foi inaugurado agora recentemente, ele é esse projeto que foi desenvolvido, o projeto básico, no governo FHC, né? Que é um mega projeto Só que aí entrou novidade, que entrou o Eixo Leste, né? Além do projeto do Ceará, aí veio um projeto para Pernambuco e a Paraíba, que é o Eixo Leste. E aí esse projeto foi configurado para uma vazão, mais de 3 vezes a vazão do sistema Cantareira de São Paulo, de 127 metros cúbicos por segundo, sendo 2 eixos, um de 99, que é o eixo norte, que vem para o Ceará, Pernambuco, Ceará e principalmente Ceará e Rio Grande do Norte, e o eixo leste com 28, passando por Pernambuco e a Paraíba, né? Nesses 4 estados, eu identifico o Pernambuco como o estado que é mais beneficiado, porque é o único estado onde as águas passam, né? Nos canais, e você tem possibilidade de captar água diretamente dos canais. Diferentemente do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, a água vai descer, né? Usando calhas dos rios, né? Isso é um absurdo. Perdas extraordinárias, como já se verificou. Então, esses os outros 3 estados teriam que utilizar a água contando com a perenização dos maiores rios. Então, esse projeto de Fernando Henrique Cardoso, que foi combatido, né? Iniciou-se um conflito e se conseguiu, no final do governo, impedir que as obras continuassem. E o principal argumento era a questão da insuficiência de água do Rio São Francisco, que foi provada, que no final do governo do FHC se contratou, se criou um comitê da bacia do Rio São Francisco e se fez um plano, estava as fora lá, o João estava lá, eu também estava assistindo tudo. Somos testemunha dessa questão. E no plano se mostrou que o Rio São Francisco não tinha capacidade de atender esse delírio desse grande projeto de irrigação para o Rio Grande do Norte, né? Principalmente o Rio Grande do Norte. Aí o que aconteceu? Já no governo Lula. Então, tudo bem, não tem água mais para irrigação, vamos transformar esse projeto, voltar para a questão inicial de 100 anos atrás do projeto de segurança hídrica, né? Para as populações. Era o projeto Ceará, só que agora ampliado, envolvendo o estado de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, volta-se ao projeto, isso no governo Lula, de segurança hídrica. Acontece que esse projeto de segurança hídrica deveria ser outro, né? Porque não era mais um projeto de irrigação. Então, se era segurança hídrica, para que fazer perenização de rio para segurança hídrica? Segurança hídrica é adutora. Então, tem que levar essa água, colocar em reservatórios e distribuir essa água com a adutora. Esse seria o projeto de segurança hídrica que hoje, com a tecnologia quem tem, o investimento quem tem, que a gente desenvolveria. Mas não! Lembre-se que o lobby já tinha chegado, já tinha se instalado. Eu comparei, escrevi um artigo em 2004 falando sobre isso. Comparei o lobby com um vírus que contaminou o Estado brasileiro e vai se replicando. Então, a Luiz Walsh trouxe esse lobby para dentro do governo e ele não quis mais sair. E o que eles queriam? A obra que foi prometida no governo FHC, de 127 metros cúbicos por segundo. Tudo bem que não se bombeie os 127, mas a obra tem que continuar. O que é a obra continuar? Os canais têm que continuar, canais de 25 metros de largura, túneis, reservatórios. O que as empreiteiras queriam era a obra. Se vai circular 127, isso é um detalhe. Então, essa foi a mudança, esse detalhe foi a contribuição do governo Lula. Isso foi concretizado através de uma outorga absurda. Deram uma outorga do projeto, essa infraestrutura de 127, deram uma outorga apenas de 26,4. Um quarto.
só de 1/4. Na prática, o projeto previa 8 bombas, estão lá até hoje, em todas as estações elevatórias, toda a infraestrutura pronta para receber as 8 bombas. O que mudou do governo FHC Lula foi que colocaram, em vez de 8 bombas, 4 bombas apenas. Não, 2 bombas apenas. Instalaram 2 bombas, compraram 2 bombas. Com isso, você atende o requisito da vazão garantida máxima de 26,4. Então, a prática é isso. Quer dizer, se criou uma bomba com efeito retardado que já está, vai explodir agora. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, foi a contribuição de Lula. Quer dizer, a obra está passando pelos governos, os governos estão servindo de espécie de cavalo para que o lobby está montando. No governo Itamar, teve um fato novo, uma seca, a maior seca da história, chegando em Campina Grande, uma cidade importantíssima, necessitando urgentemente de água, né, externa, e tinha lá uma infraestrutura já ficando pronta, que era do eixo leste. Então, em 2017, fizeram a inauguração apressada, né, do eixo leste para atender o abastecimento de água de Campina Grande. Pronto, isso aí foi a contribuição do governo Itamar Franco. E a obra passando. O orçamento inicial de 4 bilhões, Itamar já estava em 8 bilhões, e o tempo foi os governos passando e a obra continuando. Até chegar agora no governo Bolsonaro, né? E no governo Bolsonaro, aconteceu os fatos que aconteceram no governo Bolsonaro. Foi, finalmente, porque tem um detalhe aí, o que eles falam que Bolsonaro investiu 3,5 bilhões de reais. Desses 3 mil, grande parte desse recurso, que não se sabe quanto, mas eles tinham, que é mais de 1 bilhão com certeza, foram gastos com o bombeamento, os custos do bombeamento para nos testes, né, do sistema. Esse bombeamento estava sendo retardado, atrasado, porque as empreiteiras não deixavam, porque torrar dinheiro tem que ser feito para a obra, porque o dinheiro do bombeamento sai do mesmo orçamento da obra. A fase de teste da obra está incluída dentro do orçamento da obra como um todo. Então, você tem infraestrutura e tem um custeio dos testes da obra. Então, 1,5 bilhão no governo Bolsonaro foram desviados de obras para o bombeamento, para iniciar, fazer as inaugurações, e isso foi um ganho político muito grande para Bolsonaro. Há um ano atrás, foi inaugurado o trecho 1, que é o trecho, o eixo norte, né? Tem 2 trechos. O trecho 1, que é bombeamento, que vai de Cabo até depois de Salgueiro, né? Até a barragem de Jati, na fronteira no Ceará, na fronteira com Pernambuco. Esse é todo um trecho de bombeamento. E tem o trecho 2, que é um trecho por gravidade, que vai de Jati até a barragem de Caiçara, na Paraíba. Quer dizer, você tem esse primeiro trecho, ele foi inaugurado em 2020, certo? 2020, a inauguração do trecho 1, em Jati, meio do ano. E agora, no mês passado, né, o trecho 2 foi finalmente inaugurado. Como eu falei, para isso o governo teve que gastar mais de 1 bilhão de reais com energia para bombear esse sistema, que é uma característica desse projeto que até agora não foi falado. O custeio dessa obra é muito elevado. Você tem um custeio da ordem de 600 milhões por ano.
é o custeio dessa obra. Para você ter ideia, as obras que foi inaugurado agora foram as obras do trecho 1, do trecho 2 do eixo norte, não é isso? Essas obras foram inauguradas. O eixo leste tinha sido já inaugurado, como eu falei, com Itamar Franco. Essas obras foram inauguradas. Mas isso não quer dizer que a transposição ela está concluída, não, né? Porque nessa fase agora, logo depois que o governo, em 2020, inaugurou o trecho 1, foi lançado um edital para a contratação do trecho 3 e do trecho 4, que não tinha sido incluído na licitação do governo Lula. E eles estão chamando de ramal do Salgado e do ramal do Apodi. Ambas obras, dessas duas obras, em conjunto, elas vão, agora, inicialmente, já estão orçadas em 2 bilhões. Imagine quanto não vai ficar daqui a 4 anos, que é o prazo mínimo para que esse projeto seja concluído. Então, isso quer dizer que a transposição que tinha sido pensada no governo FHC, né, que a indústria da seca tomou conta, ela não concluiu, porque ainda falta ainda o ramal do Salgado e o ramal do Apodi, né? Então, o que nós vamos discutir aqui, ou a partir de agora, é a questão da fase 2, que é a parte de operacional do trecho 1 e do trecho 2, não é isso? É isso aí. E também eu gostaria de tratar também da questão do eixo leste, porque eu acho que nós devemos olhar para a experiência do eixo leste e trazer essa experiência para o eixo norte. Veja que já fazem 5 anos que o eixo leste foi inaugurado. Então, nós estamos tratando de operacionalização e manutenção do projeto da transposição, certo? Datamente o que o João falou, pelo fato de ter havido uma inauguração recente do eixo norte, como é que vai ficar a operação e a manutenção desse projeto? Eu acho que é preciso, em primeiro, olhar a experiência do eixo leste. O que aconteceu com o eixo leste nesses 5 anos? Certo? Claro que essa experiência do eixo leste ela vai se repetir no eixo norte. Veja só, o eixo leste está sendo muito pouco estudado, né? Porque tem muita coisa para a gente descobrir do eixo leste. Veja só, o que aconteceu, como eu falei, o pessoal da obra da transposição reclamou bastante, porque eles não queriam antecipar a inauguração do eixo leste para evitar que isso pudesse contaminar, levantar problemas que podiam contaminar a continuidade do eixo norte. Mas aí não tinha como justificar Campina Grande ficar sem água e você ter condições de abastecer Campina Grande a partir do eixo leste e não usar o eixo leste. Então, começaram, na época, o açude realmente estava seco, praticamente seco, né? Abaixo do volume morto, estava captando água com bombeamento do volume morto do açude. E aí começou a água da transposição chegar, certo? Praticamente ficou uma caixa de passagem, quase a recuperação do volume do açude Boqueirão com água da transposição estava sendo mínima. Foi mínima. Primeiro porque se identificou perdas elevadíssimas, quase 50% de perda no percurso até chegar ao açude Boqueirão. Então, no final, a vazão que estava chegando no Boqueirão era um pouco maior do que estava sendo retirada da Campina Grande, e então o nível do açude ficou durante muito tempo, alguns meses, né, que não chegou a se recuperar, não chegou a 8%, que era, acho que, o volume morto do açude. Muito pouco. Então, isso já mostrou a verdadeira dimensão
da transposição e comprovou também aquela denúncia que é um projeto que tem uma característica, exatamente por você ter condução em leitos de rios, mais de 150 quilômetros, rios intermitentes, nós teríamos perdas muito grandes de percurso. Então, nessa questão, agora teve um fato interessante. Logo em seguida, poucos meses depois, 6 meses depois, que inauguraram o eixo leste, começaram as chuvas na Paraíba, né? Na bacia do Rio Paraíba, que foram chuvas acima da média, ou na média acima da média. Essas chuvas, rapidinho, recuperaram o volume do açude Boqueirão. Então, no final desse período chuvoso, logo depois das secas, o Boqueirão estava com mais de 40% com a água das chuvas. A partir daí, o bombeamento do eixo leste parou. Deixou de acontecer, ficou intermitente, quase não se divulgam mais. O grande prejuízo que ocorreu foi que, como sempre agora também vai acontecer no eixo norte, criaram uma expectativa muito grande em relação à questão política, né, do uso agrícola, né, dos pequenos propriedades nas margens do Rio Paraíba. As pessoas investiram, compraram equipamentos de irrigação, passada a festa e choveu, eles continuaram utilizando essas águas da chuva, né? Na hora que não se viu que não tinha mais necessidade da água da transposição no açude Boqueirão, porque o açude tinha recebido boa quantidade de água, pararam com bombeamento, alegando porque não tinha arrecadação, o Estado da Paraíba não queria pagar, né? Assumiu o pagamento pelo custado, o governo federal também não bancou. Então, os agricultores ficaram à míngua lá, sem água do projeto até hoje. Então, essa é a realidade operacional e de manutenção do eixo leste. Certo? O que vai acontecer de diferente em relação ao eixo norte? Quer dizer, nós vamos saber isso daqui a mais 6 meses. Por que isso? Porque o governo federal, com sabedoria, né, para evitar que estourasse um conflito agora, eles fizeram um mecanismo seguinte: a obra foi inaugurada, mas você tem um período aí de 6 meses. Durante esse período, que eles estão chamando de testes dos sistemas de condução de água nos estados, dentro dos estados, o governo federal vai continuar fornecendo a água. Não fizeram isso na Paraíba, mas estão fazendo aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte. O Ceará tem uma cota desde o ano passado, de 160 milhões de metros cúbicos, e essa água é gratuita. Então, daqui mais poucos meses, porque já eles consumiram uma parte dessa água ano passado, e aí esse ano estão consumindo essa água, levando essa água para o açude Castanhão. Ela está indo pelo rio Salgado, né? Depois pegamos o trecho final do Jaguaribe, chegando no Castanhão. A cota que o Ceará está recebendo hoje é da ordem de 10 metros cúbicos por segundo. Estava prevista em torno de 14 metros cúbicos por segundo para o Ceará, que é o que é a maior cota do Ceará. Então, está previsto 10 metros cúbicos por segundo, está sendo liberado através do cinturão das águas, né? Então, essa água está indo para o Castanhão. Mas daqui a poucos meses, essa água vai acabar. Então, aí entra realmente a fase que a gente eu fui convidado para discutir. Como é que vai ficar? Depois que essa fase agora de testes, né, que acabar essas águas gratuitas, como é que vai ficar esse sistema? Eu não tenho dúvida que vai repetir o que aconteceu na Paraíba, certo? Principalmente se esse ano for um ano, como estão falando aí, né, que vai ser um ano normal ou acima do normal. Até agora não se configurou isso, né?
principalmente em relação ao Ceará, em relação à Paraíba, né? Quer dizer, os reservatórios da Paraíba, o Geravi está com 30%. O São Gonçalo foi recuperado, tá com mais, porque que eles estão transferindo a água da transposição, que é um absurdo, nessa fase agora que a água está gratuita, eles estão levando água para o Rio Grande do Norte. Um absurdo. Por exemplo, você tem ideia, a Armando Beiro Gonçalves está com 1 bilhão e 100 e está liberando para o mar, porque tem uma pequena central hidrelétrica, e está jogando 12. Aí essa água está vindo, passando pela Paraíba, o Geravitos está com 300 milhões e o São Gonçalo está com 30. E a água gratuita está passando pela Paraíba, entrando passando pelo Piranha, passando pelo Oiticica, que está vertendo, e está indo para Armando Beiro Gonçalves, jogando essa água, desperdiçando no mar. Enquanto isso, quer dizer, as barragens da Paraíba não estão se recuperando, né? Agora, tem outra questão importante que eu acho que é fundamental a gente discutir daqui para frente. Esse projeto, ele tem que, de certa forma, tem que haver uma intervenção política nesse projeto, né? Porque quem está dando as cartas desde o início, desde a época, como eu falei, da presença de Aloysio, quem está dando as cartas é a indústria da seca, é o interesse das obras. Quando é que a política verdadeira vai assumir esse projeto? Porque é absurdo acontecer isso. Quer dizer, nós temos todo um cronograma, um calendário definido em função das obras. Só fizeram a inauguração do Eixo Leste porque houve uma articulação política muito grande, exatamente pela a questão do abastecimento emergencial de Campina Grande. Daqui para frente, por exemplo, o que aconteceu? Nós estamos com... A gente fala que vamos tratar da questão da fase 2, que é a fase da operacionalização e manutenção. Mas o interesse da indústria da seca é que as obras continuem. É a continuidade das obras, que é o ramal do Apodi e o ramal do Salgado, que vão gastar 200 bilhões. Né? Quanto tempo eu tenho ainda, João? Você tem 10 minutos. Pronto. Então, veja só. Então, eu vou tentar sintetizar qual é a minha mensagem aqui, né? A primeira questão é essa questão política. Nós temos que, de certa forma, despertar algum setor, algum partido, algum segmento político aqui no Nordeste que tem que olhar a transposição com outros olhos. Por exemplo, eu acho que não é o momento mais de dizer que não quer mais essa obra, porque a obra está feita. Ela já foi inaugurada. É importante que a gente fortaleça isso, que a obra foi inaugurada. Porque na hora que se consolidar que a obra foi inaugurada, você tem que cobrar agora uma política, um plano de utilização dessas águas, entendeu? Por exemplo, é um absurdo que, por exemplo, o Ceará, para mim, sempre foi o estado mais contraditório em termos na área de recursos hídricos no Nordeste, né? Porque o Ceará, ele é como se ele faz o dever de casa, mas em parte. Por exemplo, agora, o projeto do Ceará está concluído. Não tem mais o que discutir. Aquele sonho que o pessoal falava, não sei o quê, 100 anos de... Acabou. Certo? O projeto de transposição, no caso do Ceará, está concluído. Não está concluído por Rio Grande do Norte, porque faltou o ramal do Apodi. Mas para Paraíba já está concluído. Não tem mais o que fazer em relação a Paraíba. A Paraíba já tem o eixo leste funcionando e o eixo norte já está funcionando para Paraíba também. A água já está chegando no açude de São Gonçalo, passando pelo Engenheiro Vida. Não tem mais nenhuma mudança daqui para frente em relação à Paraíba. Ou então, os paraibanos deveriam cobrar agora, não. Então, concluído o projeto da Paraíba, está concluído. Tem nenhum item para ser feito para a Paraíba, mas não tem. Então, queremos um plano de utilização. Não tem esse plano. Certo? Por exemplo, eu vejo que
com segurança hídrica, a Paraíba é o estado mais beneficiado, porque realmente tem condições. A região, por exemplo, o Alto Oeste, o Alto Piranhas da Paraíba é uma região realmente muito complicada. Você vê que o açude de Engenharia-Vidos tem um pouco mais de 300 milhões. Uma região que tem cidades grandes, né? Como Patos, né? Tem Sousa, né? Tem Cajazeiras, uma região muito povoada e tem pouca água, é uma região complicada. Agora eles fizeram um reservatório na ponta desse sistema do eixo norte, do trecho 2, que é o Bela Vista, é um reservatório com 350 milhões de metros cúbicos, que é uma caixa d'água. Você pode, a partir desse reservatório, você abastecer toda essa população com adutora, um projeto com segurança hídrica. Então, a Paraíba está resolvido o problema. O que falta para a Paraíba, por exemplo, agora tem ainda, claro, um absurdo maior, um dos projetos mais absurdos dessas obras complementares da transposição é o da Paraíba, que é o canal que vai do Acauã, né, para a região, porque o eixo leste da Paraíba não terminou, que a água chega no Boqueirão, de lá vai para o Acauã, e de lá tem o que eles chamam de vertente litorânea, que é um absurdo. Pegar a água do eixo leste e levar para a região úmida para irrigar cana-de-açúcar no Vale Úmido da Paraíba. É um absurdo. Esse projeto deveria ser impedido totalmente de ser feito. Agora, tem um projeto que falta ainda, essa questão da segurança hídrica para a Paraíba, eu já conversando com o João sobre isso, precisa, por exemplo, nós temos hoje água da transposição chega em Monteiro e desce o rio Paraíba, se perdendo, infiltrando, adquirindo sais, porque a água, eu morei em Campina Grande, fiz mestrado lá, a água de Campina Grande nunca foi água potável, não é água potável. A água do Boqueirão não é potável, tem uma salinidade bastante elevada. Então, você chega com a água do Rio São Francisco, com água excelente, em Monteiro, depois pega essa água, desce com ela lá para o Boqueirão e bombeia ela subir na serra para abastecer Campina Grande. Então, ora, você chegou com água na cota 600, Campina Grande está na cota 500. Por que você não leva essa água de Monteiro para Campina Grande? O governo do estado da Paraíba quer fazer, está defendendo um projeto, um sistema adutor para pegar água de Monteiro, levar para a região de Serrana da Paraíba. Por que não aproveita esse projeto e inclui também Campina Grande? É isso? Inclusive, você dá sustentabilidade econômica bastante razoável a esse projeto. Agora, eles não vão fazer isso, não vão deixar fazer isso, porque como justificar, depois que resolveu o problema do abastecimento de Campina Grande, de uma grande parte da região que tem realmente problema de água na Paraíba, como justificar bombear essa água ainda, levar essa água para o açude do Boqueirão e de lá despejar essa água, né, levar para o litoral para fazer irrigação. Então, o eixo norte da Paraíba está resolvido, agora é só encontrar uma forma, um mecanismo para pegar a água que está lá disponível no Boa Vista e fazer o abastecimento de água ou através de Engenharia-Vidos, e aí está resolvido. O problema é como resolver esse problema da vertente litorânea, que eu acho que deveria ser impedida de ser feita. Eu não sei se vão conseguir politicamente fazer isso. A Pernambuco, como eu já falei, é o estado que mais se beneficiou da transposição, é o que vai ter condições de fazer a melhor gestão. O Ceará, o Rio Grande do Norte deixar por último, o Ceará está acontecendo muitos absurdos, precisam ser denunciados nacionalmente, entendeu? Por exemplo, aquilo que eu falei do sonho do Ceará, que claro que ninguém se pensava, maluquice, de pegar a água do Rio São Francisco e levar para Fortaleza. Naquela época não se pensava nisso. O trecho que vai do Rio Salgado, de Jati até o Castelo, são 300 quilômetros. 250 quilômetros de rios. Você imagina você pegar uma vazão de 10 metros por segundo, jogar num rio e essa água descer 300 quilômetros. 300 quilômetros. 250 quilômetros.
Agora, por exemplo, a água já está chegando no Castanhão, só que não se sabe ainda, não tem como a gente saber qual é o percentual efetivo dessa água que está chegando, porque está chovendo na região do sul do Ceará. Essa semana agora está desenvolvendo uma cheia, né, que eu estou acompanhando, que durante 7 dias, 5, 7 dias, vai levar água para o Castanhão. O equivalente ao que o Castanhão receberia de um ano da transposição. Veja, o Castanhão hoje está com 560 milhões, uma barragem de 6,4 bi, né? Está com 560 milhões. Para você ter ideia, hoje o Castanhão tem a metade da Armando Ribeiro Gonçalves, né? E ela está liberando hoje 8 metros cúbicos por segundo para irrigação, apesar da barragem estar com 8%, libera 8 metros cúbicos por segundo e joga mais 4 metros cúbicos por segundo no rio. A operação do Castanhão é absurda. O que a Coagé faz com o Castanhão não se imagina. Há 2 anos atrás, o Castanhão chegou a 170 milhões só de metros cúbicos. O Castanhão hoje é uma caixa de passagem. Ele não é mais aquela barragem de 6, lá não vai encher, só um dilúvio que vai fazer com que o Castanhão ela encha, né? Então, vai ser uma caixa de passagem, eles estão fazendo isso, está recebendo 10 metros cúbicos por segundo, e eles estão pegando essa água e estão transferindo, só que, por enquanto, essa água está de graça, eu estou querendo esperar como é que vai ficar o Castanhão quando a operação desse sistema no Ceará, quando começarem a cobrar, porque essa água aqui, esses 8 metros cúbicos por segundo que a Coagé entrega aos perímetros irrigados, ele recebe menos de 1 centavo por metro cúbico desses perímetros irrigados. Lembrando que o preço da água da transposição é 80 centavos um metro cúbico. Então, como é que vai ficar isso? Eu fiz uma conta, o orçamento, por exemplo, o custo da água da transposição, ele é equivalente ao orçamento anual bruto da Coagé. Então, a Coagé vai ter que conseguir recursos para dobrar o seu orçamento para poder pagar a transposição do Rio São Francisco. Como é que a Coagé vai fazer isso? Como é que o Ceará vai fazer isso? Ninguém sabe. Por outro lado, é o seguinte, era o Estado que teria as melhores condições de utilização dessas águas da transposição, porque essa água entra pela região do Cariri, que é o sul do Ceará, uma região riquíssima, e solos férteis, certo? A região do Brejo Santo. Então, é uma região que tinha tudo para florescer, se desenvolver, porque ela tem potencial, com a água do Rio São Francisco, a água chegando, se fosse só calcular o bombeamento de Cabrobó até aí, claro que o custo da água seria muito menor. Poderia até pensar com um subsídio de viabilizar o desenvolvimento agrícola. Mas o que está acontecendo é que essa região, exatamente, que foi pensada como a região beneficiária da transposição há 100 anos atrás, ela está sendo a mais prejudicada. Porque o que está acontecendo é que a água da transposição está passando pelo Cariri. Sem contar que grande parte das águas que são produzidas, geradas no Cariri, elas estão sendo incorporadas à transposição e elas estão passando também pelo Cariri. Porque o que ocorreu foi o seguinte, o trecho 2 do eixo norte, ele criou uma barreira, porque antes você tinha uma série de aquedutos no trecho 2. Esses aquedutos, a água que é produzida na região, passaria por baixo desses aquedutos. E aí, eles, quando foram fazer a obra depois, né, eles substituíram esses aquedutos por reservatórios, grandes reservatórios. São 7 grandes reservatórios em sequência, quase um espelho d'água contínuo, em cerca de 100 quilômetros. Então, você criou uma barreira hidráulica de 100 quilômetros na região do sul do Ceará, nas cabeceiras, praticamente que inviabiliza o Rio dos Portos, que é o principal afluente do Rio Salgado. Então, essas águas que precipitam nessa região, elas não estão indo mais beneficiar a população, porque elas hoje são águas da transposição. Então, a água da transposição hoje é um mix de água que envolve água do Rio São Francisco com água local. Foi isso que facilitou bastante e apressou
a inauguração da transposição. Porque foram, só na Paraíba, no Ceará, 600 milhões de metros cúbicos que eles tiveram que armazenar nesses reservatórios de sequência. Então, toda essa questão, que eu acho que a gente pode discutir mais na frente, para mim, hoje é o Estado mais contraditório, mas é o que tem menor articulação política, e eu não sei como é que o cearense vai resolver essa questão. Agora, o Rio Grande do Norte é o caso muito emblemático. Esse projeto não existe no Rio Grande do Norte, só existia na cabeça de Aloysio Alves, com irrigação em grande escala. Agora, existe ainda hoje no governo Bolsonaro, impressionante, porque o Rogério Marinho, quando assumiu o governo, ele assumiu com a incumbência de tirar da gaveta o ramal do Apodi, que era de interesse do Rio Grande do Norte, e o Salgado. Acontece que esse ramal do Apodi, ele tinha sido projetado na época da NDHC para promover irrigação em larga escala, como eu já falei. Pra você ter ideia, a vazão de dimensionamento desse projeto foi de 40 metros cúbicos por segundo. Certo? A cota que o Eixo Norte vai trazer para o Rio Grande do Norte do Paraíba não chega a 4 metros cúbicos por segundo. Então, essa obra de 40 foi licitada. Foi licitada. É um absurdo, né? Licitaram uma obra de 40 quando não se tem garantia nem de 1 metro cúbico por segundo. Mas a principal justificativa que o Rogério Marinho deu aqui no Estado, e falou também para a imprensa nacional, é que o Rio Grande do Norte tinha lá milhares, centenas de milhares de hectares de irrigação potenciais sem água, então vai trazer, vai promover 100 mil hectares, 200 mil hectares de irrigação. É assim que esse povo fala, né? Abner, 5 minutos para a conclusão do seu raciocínio. Então, veja só. Deixei 5 minutos para falar a mensagem final. É o seguinte. Então, qual é a saída desse projeto? A saída tem que ser política. Qual é o caminho que a gente tem para esse projeto? Esse projeto tem que ser assumido pelos próximos governos. Nós temos cenários aí de próximo governo. Então, tem que ver que cada governo desse tem um cenário diferente. Eu acho que tem espaço para a gente discutir essa questão do uso social dessa água, certo? Tem um mecanismo aí que essa água, a tarifa dessa água tem duas partes. Tem uma parte que é chamada de custo de manutenção e tem um custo de operação do sistema. Quer dizer, veja só, tem uma tarifa que eles chamam de tarifa de disponibilidade e outra tarifa de consumo. Quer dizer, um Estado, para poder ter acesso a essa água, teria que, no mínimo, assumir o compromisso de uma tarifa de disponibilidade. Só que, no caso de uma tarifa de disponibilidade, o Estado não vai receber água nenhuma, ele vai pagar por estar participando do consórcio. A tarifa que foi estimada em 2017, que vai mudar, era de 80 centavos. Essa de disponibilidade é de 25. O que é que eu digo? Nós temos que transformar esse projeto. Essa tarifa de disponibilidade, ela tem que estar associada a uma demanda, a uma disponibilidade mínima de água também. Por que o Estado vai pagar 25 centavos por essa água e não vai utilizar? Então, a ideia da gente é pegar essa tarifa de disponibilidade e transformar isso para subsidiar o uso social dessa água. Então, os pequenos agricultores, eles vão ter que ter acesso a essa água, não prometeram, então vão ter que cumprir com isso. Então, isso tem que ser cobrado na campanha política. Isso tem que ser um tema para ser discutido na campanha política. Que vocês prometeram que essa água que o pequeno agricultor teria acesso? Qual é o mecanismo para que o pequeno produtor... Então, a minha ideia é o seguinte, que esses 25 centavos subsidiem isso. Então, que a tarifa de disponibilidade ela subsidie o uso social do pequeno agricultor, entendeu? E aí vamos desenvolver esse projeto. Certo? O desafio que eu estou colocando aqui para a Sociedade Pernambucana de Ciências Agronômicas é a gente começar a trabalhar nesse projeto de inclusão social da transposição de São Francisco, certo? É a única saída que tem para esse projeto. Se deixar do jeito que está,
a indústria da seca dando as cartas, um projeto interminável, de obras intermináveis, a gente vai passar mais 100 anos e ninguém vai utilizar uma gota d'água dessa água, desse projeto. O que a gente tem que cobrar é que vamos fazer a inclusão social da transposição. E a inclusão social, ela passa mais pela questão do uso da agricultura familiar do que, provavelmente, do abastecimento das grandes cidades, porque esse projeto vai ser um projeto complementar para o abastecimento das grandes cidades. Mas para a agricultura familiar, não. Pode ser um projeto importante. E economicamente, ele vai ser bancado por essa tarifa que estão chamando de tarifa de disponibilidade, entendeu? Seria uma forma da gente bancar. É claro que o governo federal poderia entrar com outra parte com isso. Então, eu agradeço demais e gostaria de ouvir vocês, claro, e vamos aprofundar esse assunto. Obrigado aí. Obrigado, Abner, por suas explicações. Abner, que é mestre em recursos hídricos pela Universidade Federal de Campina Grande, doutor em hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, professor aposentado dos cursos de Engenharia Sanitária e Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ex-diretor do Instituto de Gestão de Águas do Estado do Rio Grande do Norte, o IGARD, e sobre a transposição, João Abner tem vários trabalhos publicados, vários trabalhos e artigos publicados, dentre os quais a transposição do São Francisco para o Rio Grande do Norte e o lobby da transposição e o mito da transposição. Imediatamente eu vou passar para os meus comentários. Como eu tenho 10 minutos, eu vou aprofundar alguns pontos que já foram citados pelo Abner, né? E vou começar por essa chuvarada que caiu no Nordeste no início do ano e que está todo mundo imaginando que está resolvido o problema de abastecimento do Nordeste. Não está, né? Elas não resolveram os problemas do abastecimento como um todo, não resolveram. Apesar de ter chovido muito, ter dado uma enchente de grande magnitude no Rio São Francisco, em Bom Jesus da Lapa, o rio subiu 10 metros, né? Começou a fluir para dentro de Sobradinho cerca de 10 mil metros cúbicos por segundo. Quer dizer, isso é uma enchente de grandes proporções, né? Mas, mesmo assim, mesmo com essa chuvarada toda, eu tenho emitido boletins semanais da situação em que se encontra o São Francisco, isso há 10 anos, né? E esses boletins têm me dado créditos suficientes para afirmar o seguinte: os problemas de abastecimento do semiárido continuarão ocorrendo, uma vez que as águas do rio continuam sendo utilizadas sem nenhum critério. E a exemplo disso foi a recente inauguração das obras, quer dizer, do início das obras, do canal do Sertão Baiano, né? Para abastecer as bacias baianas, as bacias hidrográficas baianas, do Salitre, Tourão, Poções, Itapicuru e Jacuípe. Lembro aos senhores que o estado da Bahia é o estado que tem a maior área de semiárido do Nordeste. Então, vão levar o resto das águas do São Francisco só para essa irrigação. Além do canal do Apodico, citado pelo Abner, que foi recentemente contratado para o início das obras, né? Então, da forma como é tratada essas questões aqui no Nordeste, nos dá a ideia de que esse povo está pensando que água é um bem natural infinito e que pode ser utilizado sem nenhum critério. Isso é um engano, isso é um erro crasso de partida, né? A água é um bem natural finito, a sua busca tem que ser feita mediante um planejamento específico e o seu uso com a parcimônia devida. Se não fizerem isso, vamos ter problemas, e problemas sérios de falta d'água no Nordeste, a começar pelo estado da Bahia, cara. Vale aqui lembrar também o que aconteceu em 2004 e 2009. Foram anos bem chuvosos, né? Naquele ano, o Nordeste submergiu, né?
Regiões aqui do estado de Pernambuco, que chovia 50 milímetros, choveu 10 vezes mais. O açude Poço da Cruz, de Bimirim, que estava seco, choveu com 3 chuvas. Ou sangrou com 3 chuvas. Quer dizer, foi um absurdo aquilo ali. Se não houver uma mudança de atitudes com relação ao uso das águas do São Francisco, vamos voltar a ter problemas e problemas sérios, né? Inclusive esse que eu já citei, de haver a exaustão do Nordeste como um todo. Se não houver gestão hídrica, vai faltar água no Nordeste todo, cara. Não tem como ser diferente, né? No ano de 2017, com o início de um período seco que houve, a partir de 2012. Bom dia, Jorge. Bom dia. Eu cheguei ontem de viagem. Cheguei de ligar para você para a gente marcar um. Posso continuar? Pode sim, João, pode continuar. No ano de 2014, no ano de 2012, o Nordeste passou por um período seco de 6 anos. O ano de 2014 foi o ano mais seco da bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, naquele ano, correu com apenas 290 metros cúbicos por segundo. Está entendendo? O ano de 2017 foi igualmente seco. O rio correu com essa vazão de 2.090 metros cúbicos por segundo. O rio teve um problema sério que quase que interrompe seu trecho numa distância aí de 40 quilômetros. Quer dizer, Sobradinho, em 2017, alcançou apenas 1% do seu volume útil, né? E, naquele ano, as autoridades foram obrigadas a defluir de Sobradinho 560 metros cúbicos por segundo apenas para atender a irrigação, a geração de energia, o abastecimento do povo. Quer dizer, não houve segurança hídrica alguma naquela região, em 2017. E, em cima disso, querem montar agora uma estação, uma usina geradora com energia atômica, lá em Itacuruba, que vai precisar ter do rio uma vazão regularizada e firme de 290 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, não há segurança hídrica no São Francisco para atender essas demandas que não param de crescer, né? E aí eu entro na questão do eixo leste, conforme o Abner iniciou aí. Para mim, é um eixo emblemático. A gente sabe que Campina Grande passou por um processo de racionamento d'água muito sério. Em 2016, Campina Grande estava com racionamento de 5 dias de água, 5 dias sem água numa semana, cara. Era uma coisa absurda. Então, às pressas, inauguraram o eixo leste em 2017. A água do São Francisco começou a abastecer o Boqueirão de Cabaceiras, que abastece Campina Grande e 18 municípios do seu entorno. Boqueirão de Cabaceira, que estava em seu volume morto, atingiu, com as águas da transposição, 15% da sua capacidade. Aí entrou o período chuvoso normal, né? E aí, sim, Boqueirão de Cabaceira chegou a atingir 40% da sua capacidade. Todo mundo, naquele momento, estava dizendo que quem salvou Boqueirão de Cabaceira e o abastecimento de Campina Grande foi a transposição. Não, porque houve uma mistura de águas aí, né? Não só entrou água do São Francisco, para a represa atingir os seus 15%, como as águas celestiais do São Pedro entraram na represa e a represa chegou a 40%. Foi o que salvou Campina Grande, né? Aí o que aconteceu depois? Interromperam esse bombeamento e eu fiquei achando uma coisa esquisita, porque Boqueirão de Cabaceira começou a diminuir seus volumes de forma muito rápida, né? Eu digo, por que isso, né? Aí fui atrás da informação. Ora, no trecho entre Monteiro e Boqueirão de Cabaceiras, é um trecho de mais de 100 quilômetros. Existem 2 represas que, necessariamente, as águas da transposição
passam por dentro dessas duas represas, que é a represa de Poções, em Monteiro, e a represa de Camalaú, no município de Camalaú. Elas duas estão hoje com 33 milhões de metros cúbicos estocados, 14 milhões em Poções e 19 milhões em Camalaú. Aí eu digo, eu tô sabendo por que essa passividade, porque está todo mundo tranquilo, calmo, sem haver nenhuma grita com relação a essa questão de falta d'água. Porque Boqueirão de Cabaceira está com 18% do seu volume somente, útil. Né? Eu digo, meu Deus do céu, uma represa praticamente seca e todo mundo calmo, sem ter... Mas é porque eles estão confiando nesses 33 milhões de metros cúbicos que estão estocados em Camalaú e em Poções. Essas duas represas têm válvulas dispersoras de volumes que podem abrir essas válvulas e botar esse volume de forma emergencial para resolver os problemas de Campina Grande. Agora, veja, em cima disso aí, eu digo, rapaz, esse povo está ficando doido. O governo da Paraíba acabou de colocar, divulgar na mídia, a aprovação de um projeto de 400 milhões de reais para reforçar o abastecimento das regiões do Curimataú e do Cariri paraibano com as águas de Poções, que está hoje com 14 milhões de metros cúbicos apenas. Então, veja, é um volume pífio para atender uma demanda que não para de crescer. E, se isso não bastasse, o governo federal, o governo da Paraíba aprovou um projeto de R$1 bilhão, que foi esse que acabou de falar aí, para tirar a água da represa de Acauã, que está recebendo a água de Boqueirão de Cabaceira, são 2 metros cúbicos por segundo que Boqueirão, mesmo quase vazio, está colocando para dentro de Acauã. Sabe para quê? Para irrigar cana-de-açúcar e alguns municípios no trajeto dessa água. Né? Então, veja, tem muito pouco volume para atender uma demanda na Paraíba que não para de crescer. Então, veja, finalmente, com a inauguração da fase 1 do projeto da transposição, o governo federal deu por encerrada as liberações mensais que vinha fazendo de 50 milhões de reais. São 600 milhões de reais por ano, como o Abner acabou de falar, referente ao custeio do projeto, que deverá ficar agora sob a responsabilidade dos estados nordestinos participantes da transposição, ou seja, os estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. A pergunta que não quer calar: esses estados atualmente terão recursos suficientes para custear o atendimento de suas necessidades hídricas com as águas da transposição? Na minha modesta opinião, eles não têm. E ainda acrescento: enquanto o período chuvoso do Nordeste continuar promissor da forma que vem se apresentando, o projeto da transposição permanecerá no esquecimento, só voltando à baila após a ocorrência de novo período de estiagem na sua região de abrangência. Bom, dito isso, eu passo a palavra agora para Marcelo Asfora, para fazer sua intervenção. Marcelo é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, atualmente está vinculado à diretoria de pesquisas sociais dessa instituição, ele é meu colega lá de fundação, atuou como gestor público no governo de Pernambuco, tendo ocupado os cargos de gerente-geral de planejamento e de gestão de programas e projetos da Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco e diretor-presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, onde cumpriu 2 mandatos. Foi professor do mestrado profissional do Instituto Tecnológico de Pernambuco, o ITEP, e professor colaborador do MBA de Planejamento e Gestão Ambiental da Faculdade de Ciência e da Administração da Universidade de Pernambuco. Atuou no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, como coordenador da Câmara Técnica e Outorga e Cobrança, tendo participado da elaboração do primeiro plano decenal de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Foi membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, representando o governo de Pernambuco. Participou da Comissão Executiva Regional do São Francisco para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, instituída pelo Ministério de Meio Ambiente, do Conselho Gestor do Sistema de Gestão do Planejamento de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional e do Grupo de Trabalho do São Francisco, GTSF, constituído pela ANA com o objetivo de elaboração de propostas, condições de operação para os principais reservatórios da bacia do Rio São Francisco. Marcelo, você tem a palavra. Eu faço uso da palavra em 10 minutos. Ok. Você vai me avisando aí, viu, João? Mais ou menos quando tiver aí uns 4, 3 minutos. Bom, minha gente, em primeiro lugar, eu queria dar um bom dia a todos, né? Agradecer o convite aí, também me dirigindo a João, meu colega da Fundação, a oportunidade de estar aqui, né, com vocês e também de reencontrar, né, o Abner, o João, porque tanto eu como o João, como o Abner, nós nos conhecemos no momento talvez de maior embate, né, das discussões relacionadas ao projeto da transposição, né, quando nos juntamos a esse debate no âmbito do Comitê da Bacia do São Francisco. Eu, na verdade, assim, nesses 10 minutos, eu vou tentar focar, né, no tema desse debate, que é como vai funcionar a transposição, né, ou como ela deveria funcionar para que essa obra ela cumpra o seu objetivo, que, teoricamente, seria um projeto de desenvolvimento regional, né? Eu só queria complementar um pouco as informações trazidas por Abner, é que, na verdade, né, o projeto original da transposição ele contemplava apenas o eixo norte, ele era constituído pelo eixo norte, né? Aí, quando a discussão chegou aqui a Pernambuco, na época era o governador Miguel Arraes, o governador na época do Miguel Arraes, e aí, veja, Pernambuco tem o agreste de Pernambuco, é a situação com maior déficit hídrico do Brasil. A Paraíba, ali, como o João já bem colocou, né, ela tem uma carência hídrica também muito grande. E aí foi uma imposição do estado de Pernambuco, na época o secretário era Sérgio Rezende, e Almir Cirilo era o secretário adjunto, né, e eu, na época, era consultor da secretaria, na época era Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. E colocamos essa questão, quer dizer, como é que a água vai passar pelo estado de Pernambuco, e a gente vai ficar a ver navios, né, como se diz no português. Então, daí surgiu esse eixo leste. Outra informação importante, né, é que, mesmo no âmbito do Comitê da Bacia do São Francisco, o eixo leste, né, ele é visto como uma necessidade, né? Existe uma resolução do comitê, né, que aprova, né, e que assim, o uso das águas do eixo leste. Por que isso? Porque, por exemplo, no estado de Pernambuco, 97, 94% da água da transposição vem pelo eixo é usada para abastecimento. Ela vai pelo eixo leste, pega o ramal do Agreste, né, e daí entra numa estação de tratamento. Você tem a adutora do Agreste, que é uma grande adutora, seria uma grande adutora de água tratada, né? Então, o que sobra é muito pouco, lá no eixo norte. Você tem ideia dos 5 metros cúbicos por segundo que Pernambuco tem direito, acho que 4,5, né, tá no eixo leste, e ele é aduzido pela adutora do Agreste, né, que vai atender a 100 e tantos municípios da região do Agreste. E o eixo leste segue para Paraíba também, para atender uma região bastante carente. Isso foi entendido de forma pacífica pelo comitê, não é? Agora, o meu sentimento, e aí eu concordo com a Abner, é que existe um embate político muito forte em relação à transposição. E com isso, né, as discussões elas deixam de ser técnicas, transparentes, não é? E se tornam discussões políticas. E aí vem esse sentimento de que a gente está sempre discutindo as questões da transposição com muitos anos de atraso, né? Lá atrás se discutiu a questão das perdas, né? E aí, de forma bem pragmática e sofismática, foi dito que água em movimento não evaporava e que as perdas da transposição eram irrelevantes, né? Bom, na hora que a ANA foi estudar o problema de fato, né, e os canais já estavam operando, aí foi possível testar essas perdas,
né, dentro de uma operação real, hoje se sabe que as perdas são de 24%, 25%, né, um quarto dessa água que é aduzida, tanto é que dos 26,4 metros cúbicos por segundo, né, da outorga para uso prioritário, né, para uso urbano, vamos colocar assim, na verdade você só tem disponível 19, né, 19 e pouco, quase 20, que é o que é repartido entre os estados. Da mesma forma, a obra, o Ministério ele assumiu a obra, desde quando o Ministério tem perfil para tocar a obra? Essa obra devia ter sido repassada ao futuro operador do sistema ou alguma das empresas vinculadas ao Ministério, Denox, Codevasf, que fosse, né, que elas fossem estruturadas para isso. Mas o Ministério insistiu em tocar a obra e aí, né, lá na frente, quando chegou na hora de receber o que estava ficando pronto e comissionar essas obras, opa, e quem é o dono dessa obra? Quem é que vai operar? Quem é a operadora federal? E aí se colocou essa responsabilidade na Codevasf, se criou uma diretoria, mas até hoje eu não vi concurso para estruturar essa diretoria. Na verdade, a Codevasf tem feito um esforço elogiável e do seu pessoal técnico, com apoio muito forte da ANA, né? A ANA, além de reguladora, ela acaba sendo um braço técnico importante, né, para fortalecer a atuação da Codevasf. Então, veja, isso era uma discussão que deveria preceder, né? E, finalmente, hoje estamos discutindo o futuro da transposição, a sua operação. Na verdade, a grande pergunta que deveria ter sido respondida no passado, quando ainda em projeto, é como essa água, não é como viabilizar o acesso dessa água para seu uso final, tá certo? Ou seja, porque você levar a água de um ponto para outro, como a Abner já falou, é engenharia. Engenharia a gente faz tudo, né? Nem sempre da forma correta, mas faz, tá certo? A questão é, essa água seria economicamente viável, né? Se é um projeto de desenvolvimento regional, como tornaríamos, né, o custo dessa água viável? Nem sempre, às vezes o custo é alto, mas o ganho social, o ganho final, né, o desenvolvimento econômico que isso traz, social, justifica. Tá certo? E é engraçado que isso deveria ter sido respondido lá atrás, né, quando da emissão do CERTO. Quem não conhece o CERTO é o Certificado de Sustentabilidade Hídrica, que a ANA é quem expede esse certificado. O que é esse certificado, na verdade? A lei diz o seguinte: qualquer obra com valor maior do que 10 milhões de reais, né, ela tem que se demonstrar que seja sustentável, né? E lá atrás, quando se deu o CERTO, se disse que ela seria sustentável, né? E aí aconteceu o seguinte, né? O estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas e enviado para a ANA, né? E tem na época foi bastante difundido um ofício da ANA para o Ministério dizendo o seguinte: olha, o estudo é bonito, mas ele não comprova a sustentabilidade. Quem é que vai pagar essa água, né? E aí surgiu aquele termo de compromisso, ou seja, o pessoal do Ministério foi atrás dos governadores. E surgiu um termo de compromisso onde a União iria repassar os grandes reservatórios federais para os estados, depois de consertá-los, enfim, repará-los. Os estados se comprometeram a assumir o custo de operação e gestão da transposição. Só que eles não sabiam o custo, ou seja, previsibilidade zero. Você assinou às cegas um termo de compromisso, tá certo? Tudo bem, né? E hoje estamos aqui, né? A água, ela, se você for computar todos os custos e principalmente a energia, né? Ela é uma água muito cara. Hoje, a tarifa, né, da transposição, agora para 2021, seria, né, a tarifa de disponibilidade 26 centavos, né, e a tarifa de consumo 47, somados 74 centavos por metro cúbico, tá certo? Eu queria discordar um pouco de Abner. Na verdade é o seguinte: a tarifa de disponibilidade é o custo de manutenção da transposição. Se ninguém tirar água, vamos supor que ninguém queira água, tá certo? E que a estrutura precisa ser mantida, vigilância, reparo, manutenção de máquina, enfim, isso existe todo um detalhamento disso. Se vocês entrarem no site da ANA, vocês vão encontrar. Então isso tem um custo, né? E ele precisa ser mantido. Se você quer fazer parte do clube que tem direito a receber essa água, você tem que manter as estruturas, usando ou não a água, tá certo? Então, eu acho que essa repartição é correta. Agora, o custo de consumo, a tarifa de consumo é o seguinte: a partir do momento que você recebe a água que você, né,
que tem direito, né? Você dizer o quanto você quer, você vai pagar por essa água. E, basicamente, 90% desse custo é energia, tá certo? Então, basicamente, é essa a questão, tá? E aí eu já estou dando a pista para a discussão, que, na verdade, hoje se desenvolve. E aí eu queria, na verdade, fazer um parênteses, João, e lembrar o seguinte, né? E por ter também me envolvido nesse processo, né, enquanto gestor do Estado, por mais de 10 anos, né? Apesar de toda essa politização da obra, né, existem gestores públicos, né, servidores públicos, que há anos vêm discutindo isso. Há anos vem tentando, né, colocar o bonde no trilho, né, e buscar realmente uma solução, né, que vá além da obra, quer dizer, como viabilizar o uso dessa água, tá certo? Então, hoje eu diria que eu até estou otimista, porque parece que o lado técnico, né, e até por pressão do Tribunal de Contas, que reconhece que houve uma falha de planejamento nessa obra, nós avançamos em pontos importantes, tá certo? Primeiro, né, dessa tarifa que vai ser paga, sim, um detalhe é o seguinte, só para situar, né, chegou uma hora que o governo federal disse, olha, alguém tem que assumir o custo desse negócio que ele estava pagando, né? Então começou a se definir o início da operação comercial da transposição, ok? Só que, na verdade, existiam obras complementares, como o ramal do Agreste aqui em Pernambuco, que não estava pronta. Como é que Pernambuco vai pagar por uma água que não vai receber? Como é que vai pagar pela manutenção dessa infraestrutura, essa parcela de disponibilidade, se não pode pedir essa água, né? Então, hoje, quem assume esse custo é a União, né? Então, para 2022, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, a União ela está assumindo 56 milhões, né, 200 e poucos reais, né, de custo por obras que ela ainda não concluiu, tá certo? No caso do Rio Grande do Norte é isso, quer dizer, você não tem, assim, você pode até jogar no Rio, tá certo? Mas existiam obras complementares que estavam prometidas, né, pactuadas e não foram executadas, tá? Então, isso já foi um primeiro passo, quer dizer, não é simplesmente jogar o custo da transposição para os estados. Isso é o resultado de esforço de pessoas de dentro, né? E aí, vamos citar a ANA, os órgãos estaduais, os gestores estaduais, aqui no caso a APAC, o IGARNE, a COGÉ lá no Ceará, a ESA na Paraíba, enfim, onde se discute isso, tá certo? Pois não dá para você entregar essa água de uma forma que ninguém possa pagar, tá? Então, o que é que evoluiu nesse sentido, tá certo? Hoje foram editadas leis, né? E eu considero que essas leis elas trazem um avanço muito grande em relação à operação da transposição, né? A primeira delas, vamos lá. Qual é o grande custo da transposição? Energia. Ora, esses setores que pagam valores de energia quase nulos, porque é do entendimento que são atividades produtivas que precisam de suporte, que não precisam de segurança, né? Porque, veja, a transposição, que é um projeto de integração regional, como foi dito desde o começo, por que ela tem que comprar energia no mercado? No ano passado, essa energia chegou a custar R$ 300 o quilowatt-hora, tá certo? Esse ano caiu um pouco, né? A tarifa que eu citei para vocês, ela foi calculada com R$ 170 por quilowatt-hora, né? Que é muito, tá certo? Então, veja, nesse projeto, na lei, né, que trata da privatização da Eletrobras, deixa eu ver até o número da lei aqui, porque... É a lei 14.182, né, que trata da desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras, da Eletrobras, tá certo? Tem um artigo que diz o seguinte, que quem, né, for receber, né, for operar, a empresa privada que assumir a Eletrobras, ela tem que fornecer por 20 anos, né, obviamente atualizado pelo IPCA, qualquer outro índice, energia para o projeto da transposição a R$ 50, né, por quilowatt-hora. Ora, hoje é 170.
né? Eu fiz aqui uma simulação só considerando a tarifa de consumo, que é 47 centavos por metro cúbico, tá certo? Ela cai para 17 centavos. Ora, é justo. É justo que essa água ela chegue de forma que possa ser, não represente um impacto, ela tem que ser economicamente viável, tá certo? Uma outra mudança também que eu vejo com muitos bons olhos, que é o seguinte, né? Houve um acordo, né? Foi assinado um pré-acordo entre o governo federal e os estados, né? Que vão receber água da transposição, né? Em que, na verdade, houve um escalonamento do pagamento. No primeiro ano, os estados vão pagar 5% do valor, né? E esse valor vai alcançar 100% em 5 anos. Então, é 5, 15, 35, 65, 100%. Então, você aí tem 5 anos, né, para se organizar. O que também, quando a gente diz isso, é um absurdo, porque é uma obra que está aí há 20 anos, os estados também não se organizaram devidamente, né? O que mostra, não sei, talvez a descrença, ou enfim, ninguém sabia exatamente como essa situação. Agora, assinaram um documento lá atrás dizendo que iam assumir o custo, mas quando a realidade se mostra, né, obviamente os estados eles impõem suas necessidades, eles não vão simplesmente, ninguém vai assumir um custo altíssimo dele, tá certo? É importante também observar o seguinte, né, que os estados também, de forma até atrasada, né, estão começando a se organizar, definir quem são os operadores estaduais, né? No caso aqui de Pernambuco, eu agradeço as informações dos colegas da APAC, né? Eu conversei com eles até para ter uma ideia como é que estaria essa questão institucional aqui no estado. Quem vai operar a transposição, o operador estadual, é a APAC, né? Bom, agora eu acho que a APAC precisa ser fortalecida, né? Não adianta simplesmente você jogar a responsabilidade, como no caso na Paraíba, né? A ESA ou o IGAR, não sei se no Rio Grande, acho que no Rio Grande do Norte é o IGAR que vai assumir, tá certo? Então é preciso se investir em gestão, né? E parece que é uma dificuldade muito, muito séria, né? Parece que as pessoas não enxergam, embora a água seja essencial, todo mundo saiba fazer esse discurso, na prática eu diria até que o estado que mais leva a sério isso é o Ceará. E eu digo mais o seguinte, né? Eu acho que eu concordo com você em relação ao que você falou do Ceará, mas antes, né, da execução do Cinturão das Águas, né, do Ceará, que eu achei, não fazia sentido, né, e concordo com você, você elevar a água a 300 metros de altura, você está agregando valor, porque tem um custo de energia, e largar ela lá embaixo para chegar num castanhão. Não faz sentido, né? E o Cinturão das Águas, ele tem, percebeu-se isso, né? Então, na verdade, a água, ela ganha valor agregado, porque é o custo da energia, ganha potencial, né? E o Cinturão das Águas, ele corre lá, né, para fazer a distribuição. Eu olhei rapidamente o projeto e eu entendi que ele passa pelo Cariri, sim. Talvez não tenham as obras complementares que levem essas águas aos lugares, né, que necessitam receber. Mas, pelo menos, o Cinturão das Águas, ele vai permitir, né, que haja uma distribuição mais eficiente dessas águas. Então, essa capacidade, né, e a vontade de investir, isso eu respeito muito nos cearenses, né? Eles têm o modelo de gestão deles até é diferente dos demais, né? Talvez hoje o Estado quisesse fazer um modelo de gestão igual ao do Ceará, não conseguisse, porque a lei não permitiria, né? Você não consegue criar uma COGER como, assim, da forma que existe lá, mas eles surgiram antes da lei de recursos hídricos, tá certo? 5 minutos, Marcelo. Ok. Então, veja, eu vou, né, usar esses 5 minutos para fazer algumas ponderações aqui. Eu acho o seguinte, sabe, João? A obra está aí, né? Falta complementações. Por exemplo, Pernambuco mesmo, né, nesse plano operativo, né, desse ano, ele está usando apenas 11% do que tem direito. Por quê? Né? Porque o ramal do Agreste ficou pronto, mas a estação de tratamento, né, porque a adutora do Agreste seria uma grande adutora de água tratada, né, entendeu-se que era mais econômico tratar essa água numa grande estação de tratamento para depois distribuir pelos municípios, em vez de ter unidades isoladas, né, tratando essa água. Mas não está pronta, é recurso federal, atrasou, teve problemas de execução, enfim, né? Então, Pernambuco não pode ainda, né, colocar os 4 metros cúbicos por segundo, 4 metros cúbicos e meio por segundo na altura do Agreste.
tá certo? Estão pensando até em fazer um bypass, né? Enquanto a estação adutora não, a estação de tratamento não está pronta, fazer um bypass e ela seria, por enquanto, uma adutora de água bruta. Eu preferia que a estação de tratamento ganhasse fôlego e fosse concluída, tá certo? Enfim, né? Mas a grande discussão, e eu acho que a gente tem que focar nisso, é como viabilizar esse projeto, tendo esse projeto uma visão de desenvolvimento regional. Como levar essa água de forma adequada, como garantir que seu uso também se faça de forma adequada, para que não haja desperdício, e como fazer com que esse custo, né, ele seja acessível a todos os estados do Nordeste, tá certo? Então, eu acho que esse é o caminho, eu acho que avançamos nesse sentido, eu procuro acompanhar essas mudanças de legislação, tá certo? E eu acho que, pelo esforço, e volto a dizer, e mérito, né, dos gestores estaduais, aquele pessoal que está lá na reunião discutindo, não estou falando do alto escalão, não, estou falando daqueles que enxergam o problema de forma técnica, aqueles que colocam as questões, e aí eu posso falar dos gestores estaduais, da ANA, né? A ANA é uma instituição que tem um potencial técnico muito grande, né? Uma infraestrutura de pessoas muito boa, tá certo? E que tem, né, a cada momento, né, trazido informações e discutido de forma técnica essas questões, apresentando os dados reais, que não foram discutidos no passado. Esse foi o grande erro. Não houve transparência no passado nas discussões. Se desejava a obra, então se fazia tudo que era necessário para ultrapassar os obstáculos. O Sertor saiu com base num documento assinado pelos governadores. A questão das perdas foi relevada em cima do pragmatismo, né? As obras foram tocadas por quem não deveria tocar essas obras. Não estou questionando a competência do Ministério em gerir recursos, projetos, enfim, política de recursos hídricos e tudo mais, política, perdão, de infraestrutura hídrica. É o papel dele, mas executar a obra não é. Tá certo? A falta de definição, olha, eu assisti uns 4, se gastou uma fortuna com isso, foram gastos uma verdadeira fortuna com modelagem de quem deveria ser o operador da transposição. Para mim, a melhor seria a criação de uma subsidiária da Chesf, que ela tinha experiência, né, em grandes obras, seria a Chesf Água. Aí o Ministério das Minas e Energia brigou com o Ministério da Agricultura, enfim, e não se chegou a nada. Então, sempre questões paralelas, ciumeira, questões políticas, né, impediram que esse projeto evoluísse de forma transparente, tá certo? E ele está aí. Eu acho que agora a gente tem que abrir, olhar ele por dentro das entranhas e discutir, né, e lutar para que a legislação, né, transforme realmente esse projeto num projeto de desenvolvimento regional. E, finalmente, e aí fica aí uma sugestão da minha parte, você sabe que Pernambuco, na verdade, né, ele tem um plus nesse projeto da transposição, que é o seguinte: a energia gerada para a transposição é pela Chesf, não é? E o ICMS ele é recolhido aqui no estado de Pernambuco. Então, 25% de ICMS é recolhido de toda a energia que é gerada, do custo de toda a energia que é gerada para a transposição. Ora, se esse custo representa 70% dos custos totais, 60%, 70%, então Pernambuco ainda consegue, né, receber esse benefício, tá certo? Que é justo e correto, né? Porque o ICMS tem que ser recolhido aqui. Agora, o que é que eu sugiro? Eu acho que seria importante a gente até provocar isso, né? Eu acho que parte desse ICMS recolhido deveria ir para o nosso Fundo Estadual de Recursos Hídricos para fortalecer a gestão, né? Para que pudéssemos agregar pessoas à PAC, fazer um novo concurso, para que pudéssemos investir em equipamentos, para que pudéssemos estruturar, né? E nisso o Ceará, a gente tem que reconhecer que eles investem mais, tá certo? Então, fica aí essa sugestão para a gente pensar e discutir. Porque na hora que esse projeto funcionar comercialmente, na hora que for recolhido, né, na hora que esse ICMS for recolhido, se estabeleça um percentual dele, e que esse percentual desse recurso vá para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos para fortalecer a gestão dos recursos hídricos, para que Pernambuco, né, dê um show aí de exemplo e de capacidade de gerenciar essa água da transposição de forma eficiente e em benefício, né, da sociedade. É isso, João. Cumpri meu tempo. Opa, beleza. Obrigado, Marcelo, por Obrigado sua a vocês pela atenção.
antes de passar para o Magela, para a condução, para escutar os acadêmicos, eu gostaria de saber se Abner quer acrescentar mais alguma coisa com relação ao que foi dito por mim e por Marcelo. Abner, por favor. Olha, eu vejo que um aspecto para mim, que eu tenho colocado já há muito tempo, é que, na verdade, isso é um grande... Esse projeto da transposição, no governo Lula, passou a ser um projeto guarda-chuva, né? Um grande projeto, onde você tem claramente como prioridade obra. Obras são a prioridade da transposição. Aqui, por exemplo, o exemplo do Rio Grande do Norte é muito clássico. O que foi inaugurado hoje, agora, recentemente, não representa nada para o Rio Grande do Norte, porque 2 ou 3 metros cúbicos por segundo a mais num sistema que tem mais de 1 bilhão de metros cúbicos, né? E tem uma capacidade de regularização de centenas de milhões de metros cúbicos, então isso não representa nada. Agora, o Rio Grande do Norte não pode ficar fora desse projeto porque ele quer os investimentos do governo federal que estão sendo prometidos, né? Ele quer um sistema do topo Seridó, de uma forma contraditória, quer esse projeto do ramal do Apodi, que é um projeto voltado para irrigação, comprovadamente sem água. Então, essa questão é essa. Para mim, Marcelo, o grande desafio é esse. Por isso que eu acho importante, nesse momento, a gente fortalecer essa questão, dizer a obra foi inaugurada, a primeira fase de obra terminou, e agora vamos ter que entrar no segundo e cobrar que realmente o governo queira ir para a segunda fase. Tudo isso que o Marcelo falou aí se refere à gestão, e gestão é a segunda fase. Então, nós temos que bater nessa questão, certo? Que nós estamos agora numa segunda fase, e que o importante agora é política de gestão, e que está faltando. Nunca realmente se teve essa política de gestão. Era isso. O meu comentário inicial é esse.